2 Coríntios, capítulo... Na verdade, nós vamos ler um pouco do capítulo 1. O capítulo 1, do versículo 3 e até ao versículo 7. E depois nós vamos ler do versículo 5 até o versículo 13. Diz assim a palavra do Senhor. Louvado seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai misericordioso e Deus de todo encorajamento. Ele nos encoraja em todas as nossas aflições, para que com o encorajamento que recebemos de Deus, possamos encorajar outros quando eles passarem por aflições. Pois quanto mais sofrimento por Cristo suportamos, mais encorajamento será derramado sobre nós por meio de Cristo. Mesmo quando estamos sobrecarregados de aflições, e é para o encorajamento e a salvação de vocês. Pois quando somos encorajados, certamente encorajaremos vocês. E então vocês poderão suportar pacientemente os mesmos sofrimentos que nós. Temos firme esperança de que assim como vocês participam de nossos sofrimentos, também participarão do nosso encorajamento. O versículo 21 diz assim, do capítulo 1, é Deus quem nos capacita e a vocês a permanecermos firmes em Cristo. Ele nos ungiu e nos identificou como sua propriedade ao colocar em nosso coração o selo do Espírito, a garantia de tudo que ele nos prometeu. O capítulo 2, versículo 5 diz assim: não exagero quando digo que o homem que causou tantos problemas magoou não somente a mim, mas até certo ponto a todos vocês. A maioria de vocês se opôs a ele e isso já foi castigo suficiente. Agora, porém, é hora de perdoá-lo e confortá-lo. Do contrário, pode acontecer de ele ser vencido pela tristeza excessiva. Olha que interessante. Vou repetir. Agora, porém, é hora de perdoá-lo e confortá-lo. Do contrário, poderá acontecer de ele ser vencido pela tristeza excessiva. Peço, portanto, que reafirmem seu amor por ele. Eu lhes escrevi daquela forma para testá-los e ver se seguiriam todas as minhas instruções. Se vocês perdoam esse homem, eu também o perdoo. E quando eu perdoo o que precisa ser perdoado, faço na presença de Cristo em favor de vocês, para que Satanás não tenha vantagem sobre nós, pois conhecemos seus planos malignos. Quando cheguei à cidade de Troade para anunciar as boas novas de Cristo, o Senhor me abriu uma porta de oportunidade. Contudo, não tive paz em meu espírito, pois meu querido irmão Tito ainda não havia chegado com notícias de vocês. Assim, despedi-me dos irmãos dali e fui à Macedônia para procurá-lo. Amém? Que palavra forte, amados. Aqui Paulo, ele viveu uma dificuldade na igreja de Coríntios, que Coríntios era uma cidade que era muito, como nós temos estudado lá nas cartas que o pastor ele trouxe nas mensagens da quinta-feira. Coríntios era uma cidade portuária que tinha muita gente, que visitava muita gente, e aquela igreja que Paulo edificou, aquela igreja que Paulo foi responsável por levantar, né, por trazer a palavra, por edificar. Essa igreja recebia outros falsos profetas e apóstolos que traziam mensagens que não eram as mensagens que Paulo, Tito e Timóteo eles
eles levavam, que era a mensagem de Cristo. E essa pessoa, ele fala deste homem, essa pessoa, ele feriu muito, né? Ele tentou ferir a imagem de Paulo e também trouxe contenda para a igreja. Só que Paulo, ele fala de uma maneira bem clara aqui: perdoe ele. Perdoe ele. Eu não estou aí com vocês, eu não pude estar aí com vocês neste momento, mas o que eu quero dizer para vocês é que vocês têm que perdoá-lo. Eu achei muito interessante, amados, muito forte, quando Paulo fala assim no versículo 10, ele fala no versículo 7, aliás, do capítulo 2, ele fala: agora, porém, é hora de perdoá-lo e confortá-lo. Do contrário, pode acontecer de ele ser vencido pela tristeza excessiva, ou seja, pode acontecer de ele, por causa disso, por causa da falta de perdão, ele entrar numa tristeza excessiva, ou seja, num período de depressão. Que a tristeza excessiva, ela causa exatamente isso, um período de depressão. E Paulo, ele alerta a igreja de Corinto, ele fala: olha, vocês têm que perdoá-lo. Eu sei que o que ele fez foi ruim, foi terrível. Ele fala assim: olha, eu não exagero ao dizer que esse homem causou tantos problemas a vocês e a mim. Ele magoou muito a vocês e a mim, né? Eu sei que vocês se opuseram a ele, mas agora é hora de perdoá-lo e confortá-lo. Ele não fala só perdoar. Ele fala para confortar. Ele fala para trazer conforto a essa pessoa. Amados, é fácil. É fácil você perdoar alguém que te fere, que te machuca, e ainda confortar essa pessoa. Além de você perdoar, de você liberar perdão por aquela ferida que alguém te causou, você ainda levar conforto para o coração dessa pessoa. Para que isso aconteça, é preciso que eu e você tenhamos uma ótica muito profunda em Cristo. Por isso que Paulo, ele fala exatamente isso no versículo 10, a parte B. Ele fala bem assim: e quando eu perdoo o que precisa ser perdoado, eu faço na presença de Cristo em favor de vocês. Eu faço isso na presença de Cristo. Paulo não perdoa com a sabedoria dele. Paulo, ele era um homem que ele deixava muito claro que ele não vivia por sabedoria humana, nem por vontade humana. Ele começa esse capítulo aqui, essa carta de Paulo aos Coríntios, lá no capítulo 1, no versículo 1, ele fala bem assim: eu, Paulo, chamado pela vontade de Deus, para apóstolo de Cristo Jesus. Ele deixa sempre bem claro que ele cometeu muitos erros, ele fez muitas coisas que desagradou ao Senhor, mas quando o Senhor o chama, ele atende a esse chamado e ele atende à vontade do Senhor. Então Paulo, ele sempre fala: não é pela minha vontade, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ele deixava isso bem claro. Então quando ele fala do perdão aqui, ele fala que não é pela força dele, não é pela vontade dele, não é para ele aparecer ou para ele dizer que ele é bonzinho, não. Ele faz isso. Ele fala: quando eu perdoo o que tem que ser perdoado, eu faço isso na presença de Cristo. E por que Paulo fala que ele faz isso? Ele deixa claro aqui, ó, o porquê que eu e você temos que perdoar. Ele fala: para que Satanás não tenha vantagem sobre nós, pois conhecemos seus planos malignos. Amados, vocês acham que alguém que não perdoa, que o inimigo quer que nós perdoamos alguém? Quando nós não perdoamos, nós estamos abrindo esta brecha, nós estamos abrindo este leque para que o inimigo tenha vantagem sobre nós. Então, quando eu não perdoo alguém, eu estou dando vantagem ao plano maligno do nosso inimigo.
É isso que Paulo está dizendo aqui. Quando eu não perdoo, eu estou dando vantagem a Satanás para ele agir na minha vida, para ele agir na minha casa, para ele agir na minha família, para ele agir nos meus negócios, para ele agir na minha vida de todas as formas. Eu estou dando vantagem para ele. E quando você dá vantagem para alguém, o que você está fazendo? Você está dando a oportunidade dessa pessoa liberar sobre sua vida tudo aquilo que é ruim. Quando alguém não tem boa intenção, quando alguém tem planos malignos, como Paulo está dizendo que o inimigo tem, quando eu não perdoo, quando eu não faço isso na presença de Cristo, quando eu não libero esse perdão para sempre, de uma maneira poderosa, de uma maneira profunda, verdadeira, eu estou dando a oportunidade, a vantagem para que o inimigo trabalhe na minha vida. Olha que profundo que é isso. Então, Paulo está dizendo aqui, não é que o outro não feriu, não é que o que ele fez é pouco, não é que ele não nos magoou, não. Ele fez, ele nos magoou, ele nos feriu, ele nos machucou, ele tentou, ele se opôs àquilo que nós fizemos. Para entender isso, nós precisamos ler a carta de Paulo aos Coríntios desde a primeira, lá desde o começo. Mas ele fala assim, não é que ele não fez. Ele fez. Ele errou. Sim, ele errou. Mas agora está na hora de nós perdoarmos. Está na hora de nós perdoarmos ele. Está na hora de nós consolarmos ele. Para que ele não seja possuído, para que ele não seja preenchido pela tristeza e pela depressão, pela tristeza excessiva, por sentimentos que não vêm do Senhor. Ele cometeu um erro, mas nós somos responsáveis por sará-lo. Quando nós nos colocamos na presença do Senhor, Ele nos capacita a sermos instrumentos de cura, a sermos instrumentos de restauração. Foi isso que Paulo disse aqui no capítulo 1, a partir do versículo 3. Ele fala assim que o nosso Pai, o nosso Deus misericordioso, o Deus de todo encorajamento. É o Senhor quem nos encoraja. É o Senhor quem nos capacita. Quando ele fala no versículo 21 que Deus nos ungiu e nos identificou como sua propriedade, ele está dizendo que o Senhor nos selou com o Espírito Santo e nos tornou propriedade particular dele. E ele fez isso para que nós pudéssemos ser capacitados, para que quando esses momentos difíceis vierem, como um momento de tristeza, de dor, de aflição, que alguém faz contra você, você seja capaz de perdoar e ainda consolar aquele que te feriu. O Senhor, ele deixa bem claro, ame os seus inimigos. Ore por aqueles que vos amaldiçoem. Eu quero perguntar para você, é fácil? É fácil fazer isso? É fácil para mim e para você encorajar alguém, consolar alguém que feriu e que magoou e que machucou? É claro que não. É claro que não. Mas o Deus de misericórdia, o Deus de encorajamento, Ele nos encoraja em todas as nossas aflições. Com o encorajamento que nós recebemos de Deus, nós possamos encorajar outros quando eles passarem pelas mesmas aflições. É isso que Paulo está nos ensinando. O Deus que ajuda você a enfrentar a adversidade, o Deus que ajuda você a passar, a suportar, a vencer a aflição, é o Deus que te encoraja a vencer todas essas circunstâncias e ainda ser instrumento de cura, de restauração, de renovo, de consolo na vida do outro. O Senhor está nos dizendo isso nesse dia.
Que as suas aflições, as circunstâncias que você vive, as adversidades que você vive, seja ela enfermidades, perseguição, seja ela uma aflição, seja ela um vento contrário, não importa qual for, quando você enfrentar esta aflição, o Deus do encorajamento, o Deus que te ajuda, ele te capacita, ele te encoraja para que quando você vê outro enfrentando, você vai ser capaz de encorajá-lo também. E aqui Paulo diz assim, olha, quanto mais sofrimento nós passamos por Cristo, quanto mais sofrimento nós suportarmos, mais encorajamento será derramado sobre nós por meio de Cristo. Ou seja, às vezes nós enfrentamos as adversidades e nós achamos que aquilo dali vai nos matar, vai nos sufocar, que aquilo dali vai acabar conosco, vai acabar com a nossa fé. O que Paulo está dizendo? Não, é pelo contrário. Quando você passar por isso, quanto mais você passar por isso, mais você suportar essas adversidades por servir a Cristo, mais encorajamento, mais força será derramado sobre você. Mais o Senhor vai te fortalecer, mais o Senhor vai fazer você forte, mais o Senhor vai te capacitar. É isso que Paulo está dizendo aqui. Então, quando enfrentar vento contrário, adversidade, não murmure, não reclame, não. Essas aflições, você suportando elas pacientemente, é o que Paulo fala, vocês vão ser mais encorajados. Ele fala bem assim, pois quando somos encorajados, certamente encorajaremos vocês. E então vocês poderão suportar pacientemente os mesmos sofrimentos que nós. Ele está dizendo, quanto mais você enfrentar a aflição, quanto mais você é sobrecarregado com aflição, mais encorajamento você recebe. E quanto mais eu passo pela aflição e eu recebo encorajamento do Senhor, mais eu estou capacitada a passar para você esse mesmo encorajamento. Quanto mais eu enfrento algo e eu suporto e eu venço, mais eu tenho autoridade para falar para você, olha, eu passei e venci. É isso que o Senhor quer dizer para você nessa tarde. Alguém te feriu, te magoou, o Senhor está te capacitando para você vencer e para você, além de vencer, você consolar o outro, você encorajar o outro, você levar a palavra de transformação para o outro. É o que o Senhor está dizendo. Não fique triste por sofrer as aflições nessa terra. Não fique, foi isso que nós lemos lá no Salmo, que Davi fala, enquanto eu viver aqui nessa terra, eu quero viver glorificando ao Senhor. Então o Senhor está nos dizendo, nos ensinando aqui, que quanto mais nós passamos aflições, mais Ele derrama graça, mais Ele derrama força, mais Ele derrama capacitação sobre nós. Quanto mais alguém faz passar por aflição, mais o Senhor te capacita para consolar, porque você não pode ser uma pedra de tropeço na vida de alguém por deixar de perdoar. Você não pode ser. Você tem que ser instrumento de cura. Irmã Leile, mas isso é difícil. Irmã Leile, não é justo. Quem disse que é? Justo só o nosso Deus. E Ele, que não tinha pecado nenhum, justificou a você e a mim, que tem todo o pecado. Ele não tinha pecado nenhum, mas ele viveu e vivenciou lá naquela cruz. Para quê? Para perdoar os meus e os seus pecados, para nos libertar, para nos curar, para nos consolar, e ainda nos selou com o Espírito Santo Consolador. Eu e você merecemos? Não. Mas ele fez mesmo assim. E quando ele fez para me ensinar, para te ensinar que nós devemos perdoar e ainda levar consolo. E ele nos encoraja e nos capacita para isso. Através de Cristo, daquilo que o Senhor Jesus fez na cruz, o Senhor Deus derrama sobre nós encorajamento, capacitação, para que nós venhamos suportar toda e qualquer adversidade e fazer isso em Cristo Jesus. Então, perdão não é para que eu e você
liberemos o outro da consequência, mas é para que eu e você sejamos curados em nós e através disso nós possamos ensinar outro, nós possamos ajudar outro, passar para o outro que ele também pode. E é claro que quando nós perdoamos o outro, nós ajudamos o outro a se libertar de toda tristeza excessiva, a se libertar de todo sentimento ruim, a se libertar de algo que poderia ser muito pior. Você é responsável por trazer cura na vida de alguém, mesmo que para isso doa, mesmo que para isso você tenha que renunciar. É o que o Senhor está dizendo para nós nessa tarde. Então, o que eu aprendo? Que eu tenho um Deus que me encoraja a viver as aflições, a suportar e a vencê-las. E o Senhor faz isso para que eu e você possamos ensinar a outros, passar a outros que eles também podem ser encorajados, passar pelas aflições e vencer. Que o Senhor, Ele nos selou e nos identificou como sua propriedade. E que o Senhor, Ele nos ensina a perdoar. E Ele faz isso para que o outro receba a cura e para que nós também sejamos curados. Para que nós venhamos reafirmar a nossa fé e para que nós possamos vencer todo e qualquer sentimento ruim. E nós também possamos levar cura para alguém. E isso nós não fazemos com a nossa vontade, com o nosso querer. Nós fazemos isso na presença de Cristo, para que o inimigo não tenha vantagem sobre nós. Amados, o Senhor está nos dizendo nessa tarde, não dê a vantagem para o inimigo. Não dê a vantagem para o inimigo em nenhuma das suas questões. Não abra essa brecha. Não abra esse muro, essa fenda no teu muro. Fecha as brechas do seu muro. Se alguém te feriu, te magoou e você precisa liberar perdão, libere perdão o mais rápido possível. Faça isso na presença de Cristo, para que a sua fé seja fortalecida e para que o outro entenda que ele também pode vencer, mesmo que ele tenha sido o canal que levou essa ferida, mas ele pode também ser sarado. Às vezes a gente não sabe o que o outro está vivendo. Talvez está passando por momentos difíceis também. Então que nós venhamos liberar perdão. E o Senhor te capacita. O Paulo está dizendo nessa tarde, o Senhor te capacita para isso. Para você ser um encorajador. Para você ser alguém que fortalece e edifica a vida de outros. Porque você foi selado pelo Espírito Santo como uma propriedade de Cristo, como uma propriedade de Deus. E ele diz nessa tarde que ele nos capacita a suportar, a enfrentar a toda e qualquer circunstância, toda e qualquer aflição, e que nós somos instrumentos de encorajamento, porque o Senhor nos encorajou. Amém? Que o Senhor, que o Espírito Santo complete essa palavra do Senhor no teu coração. E que você venha ser instrumento de cura. Que você venha ser instrumento de restauração. Que você saiba que o Senhor te encoraja, que Ele te capacita. E que você pode sim fazer isso na presença de Cristo, porque Ele está com você todos os dias. Amém? Que o Espírito Santo seja com você, com sua casa e com toda a sua família. Se fez sentido, compartilhe com outro para ser abençoado. Beijo no coração.